Começa a Copa do Brasil nesse dia de hoje e já vamos começar vendo aqui quais são os clubes, vamos falar um pouco deles, assim, bem brevemente, porque são mais de 100 clubes. Mas simbora, vamos começar pela região sudeste, a gente vai passar região por região, tá? Começar pelo Espírito Santo, que é de longe o estado mais fraco da região sudeste, quando a gente fala de futebol. E aqui a gente vai ter o Rio Branco, a Desportiva, o Ferroviário e o Porto Vitória. Os dois mais tradicionais são o Rio Branco e a Desportiva, de fato, assim. E nenhum deles tem chance de ser campeão, vamos ser honestos. Mas tomara que cheguem pelo menos um pouquinho longe, que é bom ver times menores chegando um pouquinho longe. Já vamos direto para o estado com maior quantidade de clubes. E que quase sempre quando chega com alguns dos clubes sendo favoritos, né? Vamos lá, a gente tem aqui Mirassol, Primavera, Guarani, Velo Clube, Portuguesa, Novo Horizontino, Ponte Preta, São Bernardo, Red Bull. Aí os quatro grandes, né? Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians. Galera, se fosse para apostar para alguém desses aqui ser campeão, certamente o Palmeiras seria favorito, né? Mas, claro que todos têm chance. A gente tem o Corinthians campeão ano passado, São Paulo campeão há 3 anos atrás. Então não dá para descartar nenhum desses clubes, tá? Perfeito? E claro que alguns de São Paulo não vão ser campeão, Primavera, Velo Clube, perfeito, mas é o estado que eu diria que talvez o que mais tem chance de levar o título para casa, porque toda competição, basicamente, você vai ter São Paulo com grande chance. Minas Gerais a gente tem destaque para Cruzeiro e Atlético, né? Sempre, mas a gente tem no interior, a gente tem o Atlético de São João del Rei, que tem o hino mais longo da história quando a gente fala de hino sem falar o próprio nome. A gente tem o América, que não é interior, é BH, mas enfim, não é o Atlético e o Cruzeiro, que são os dois maiores. Tombense, Betim e Uberlândia, tá, galera? Uberlândia também um clube interessante, né? Uma das maiores cidades do interior do Brasil, se não me engano, a terceira maior cidade do interior do Brasil, muito grande, Uberlândia. E Atlético e Cruzeiro tem chance de fato, mas assim, talvez estejam entre os favoritos. Não vou dizer que é o favorito Cruzeiro ou Atlético, mas estão entre os favoritos, certamente. No Rio de Janeiro a gente tem o Flamengo, que certamente é ou favorito ou entre os favoritos. Fluminense, Botafogo e Vasco, os quatro grandes. E times menores, a gente tem Volta Redonda. Esse aqui é o Sampaio Corrêa, não do Maranhão, que é o maior, o mais conhecido, mas do Rio de Janeiro. Madureira, Nova Iguaçu, Boa Vista e a Portuguesa, que também não é a Portuguesa mais conhecida, a Portuguesa do Rio de Janeiro. Perfeito, galera? Estamos falando agora da região Nordeste, né? Na região Nordeste. E aqui a gente já tem que citar primeiro o estado com mais clubes, né? Que é a Bahia, que melhor no ranking nacional, tem 2 clubes na Série A. Então por isso vão mais clubes da Bahia. A gente já começa aqui com o Vitória e com o Bahia, que são os 2 clubes que têm grande chance. Tem maiores chances, na verdade, de ir muito longe, né? Podendo chegar a fases mais agudas da competição. Depois a gente pode falar do Jacuipense, do Juazeirense, do Atlético Alagoinhas e do Porto, tá? Eu nunca tinha ouvido falar do clube do Porto, lá da Bahia. Mas enfim, deve ser de Porto Seguro, provavelmente, não sei. Mas enfim, achei interessante. E nós temos 4 estados com 3 integrantes só, que é o mínimo que a CBF estipula para cada federação. A gente tem aqui o ABC, maior campeão estadual do Rio Grande do Norte e do Brasil também. O América de Natal, grande rival do ABC. E o Laguna lá do Rio Grande do Norte, né? O Laguna. Confesso que eu não conhecia, deve ser uma SAF, tem um logo bem moderno, provavelmente um clube jovem ou então recém-comprado, não sei. Enfim, no Maranhão a gente tem um atual campeão maranhense, que é o Maranhão, o MAC Maranhão. O IAPE, que a foto aqui ficou numa resolução horrorosa, mas o IAPE. E o Imperatriz, que é da cidade de Imperatriz, que é a cidade do interior do Maranhão, a maior cidade do interior do Maranhão. Cidade bem grande, inclusive, cidade da Raíssa Leal, da Fadinha, enfim. Na Paraíba, só 3 integrantes também, a gente tem o Serra Branca, Botafogo, que é o maior campeão do paraibano, e o Souza da Paraíba, tem o dinossauro dando joia. Clube que vem crescendo bastante, tá? O Souza do interior, enfim. Do Piauí a gente tem o Altos, clube com um logo bem, um escudo bem particular, né, convenhamos. A gente tem o Fluminense da Paraíba, Fluminense do Piauí, perdão. E o Piauí, próprio Piauí Esporte Clube, tá certo? E aí no Piauí também, convenhamos que é muito difícil algum clube chegar um pouco mais longe. Em Pernambuco, a gente tem o Santa Cruz, a gente tem o Sport, maior clássico de Pernambuco, Santa Cruz Sport. O Retrô, clube que tá com bastante dinheiro, né? Clube que eventualmente avança bastante no Pernambucano recentemente, porque tem bastante dinheiro até. E o Maguari, que é o nome dessa ave aqui, tá? Bastante simpático. Está estranhando a ausência do Náutico, que o Náutico não se classificou para a Copa do Brasil.
E Pernambuco é um estado que vem bastante mal das pernas, né? Um estado que rivalizava com a Bahia para ver qual era o maior futebol do Nordeste, melhor futebol do Nordeste. Mas atualmente rivaliza com o Ceará para ver qual é o segundo maior, na verdade, né? Então Pernambuco vem sofrendo bastante. Santa Cruz ficou sem divisão durante um tempo. O Náutico dificilmente demorou, conseguiu subir para a Série B, mas com dificuldade. O Sport, que teve uma campanha tenebrosa na primeira divisão, ganhando só 2 jogos. Enfim. No Ceará, falando em Ceará, a gente tem 4 clubes também. O Ceará, o Fortaleza, os 2 maiores. Maracanã e o Tirol, o maior do interior, provavelmente o Icasa. Não tá lá, mas enfim, o Ceará sem grandes surpresas. No Alagoas, a gente tem o Asa de Arapiraca, que eu gosto muito do escudo do Asa, tá? Pode ter muita informação, tem lista, estrela e tudo mais, mas eu gosto muito, confesso, acho bem legal. E é um clube que eu acho legalzinho também, eu acho do sertão nordestino o clube mais legalzinho. Do Agreste, na verdade, né? Arapiraca. Alagoas, a gente tem o CRB, o escudo eu já não gosto, parece um gato, sei lá, não sei. E o CSA, que é o maior campeão do estado de Alagoas. Além do nosso queridíssimo Penedense, que esse eu confesso que eu não conhecia, tá, Penedense? Perdão a galera de Penedense, não sei se é uma cidade chamada de Penede, desconheço, sendo bem honesto, mas boa sorte Penedense. E aí vamos lá, pra terminar o Nordeste, a gente tem Sergipe, com Confiança, que eu gosto muito do escudo Confiança, Itabaiana que, enfim, tem baiana no nome, mas não é baiano. Lagarto, que eu gosto também do escudo do Lagarto, tá? Acho bem legal. Apesar de também parecer muita informação, mas eu acho bem legal. E por último, nosso queridíssimo América de Propriá, com as mesmas cores do Lagarto, mas enfim, clube que também não tem grandes chances de ir tão longe, tá? Terminando o Nordeste, vamos pro Sul. Galera, no Sul aqui, vamos lá. Tem 3 estados mais aqui, ó. No Paraná, a gente tem o Curitiba, que é o maior campeão do Paraná. Londrina, que é um time do interior grande, por um time do interior, claro, né? Não para padrão de Brasil, tá sempre na Série B, enfim. Tem o Atlético Paranaense, que é o único time do Paraná que já ganhou o título de Copa do Brasil. Curitiba já foi para algumas finais, mas nunca chegou a ganhar. Operário é um time que vem se consolidando como clube de Série B, vem crescendo bastante, de fato. O Maringá tem poucas chances de longe. Azures de Pato Branco também pouquíssimas chances. E o Cianorte também pouquíssimas, tá baixíssimas. Indo para Santa Catarina, a gente tem o Santa Catarina, talvez o menor clube da região sul aqui, um doce. Avaí, que atualmente é o maior campeão catarinense. Por muito tempo foi Figueirense, mas o Avaí passou no ano passado. E o Figueirense, que já chegou numa final de Copa do Brasil, perdeu pro Fluminense. E assim, era quase sempre o clube com melhores estatísticas em Santa Catarina, mas tem uma crise assim, que já dura alguns anos, que é uma crise terrível no Figueirense, que tá acabando com o clube, mas esperamos ver o Figueirense de volta a um cenário melhor. O Jack, né, que é o Joinville, o Chapecoense, que é o único clube com título internacional em Santa Catarina, e o Barra, atual campeão da Série D. Curiosidade é que Santa Catarina tem um título de Copa do Brasil, mas o clube que ganhou não está participando dessa edição, que é o Criciúma. O Criciúma não está participando. No Rio Grande do Sul a gente tem o Grêmio, que é o segundo maior campeão. O Internacional, que tem um título. O Juventude, que também tem um título. Caxias é rival do Juventude, da mesma cidade que o Juventude, Caxias do Sul, da Serra Gaúcha. O Ipiranga, o Guarani e o São Luís, que convenhamos que não tem chance alguma, né? Mas, pois é, na região sul são essas aqui, mais ou menos, é esse panorama. Dificilmente um time do sul que não seja o Grêmio, o Inter, ou talvez um dos dois do Paraná, o Atlético Curitiba, venha a ser campeão, né? É muito difícil. Os 4 são os que mais têm chance, principalmente Grêmio e Inter, pelo tamanho dos clubes. Mas dá pra ver alguns times aqui, dá pra imaginar alguns times chegando relativamente longe, dá porque não Londrina, um Juventude, enfim. E é isso, vamos agora para a região Centro-Oeste. E aqui na região Centro-Oeste, a gente tem no DF 3 clubes, que é o mínimo. A gente vai ter o Ceilândia, vai ter o Gama e o Capital. Ceilândia que eliminou o Curitiba na edição passada. Gama, que é o maior campeão do DF, e é o atual campeão do DF, inclusive, também. E o Capital, que é um clube jovem, né? Parece que tem muito dinheiro, o Capital. Enfim, é o Capital. No estado de Goiás, a gente tem o Vila Nova, que é o atual campeão goiano, que ganhou, inclusive, do Anápolis, que é outro clube que vai estar também. O Vila Nova ganhou depois de 20 anos sem ganhar o Goianão, importante mencionar. Atlético Goianiense, que nos últimos anos é o clube goiano que vem tendo melhor desempenho, né? E o Goiás. Goiás, que é o clube de Goiás com melhor desempenho na média, em toda a história, nas competições nacionais, etc, etc, etc.
Mato Grosso, perdão, a gente tem o Misto que é o maior campeão do Mato Grosso. Primavera, que é o atual campeão, que tem um logo parecido com o da Juventus, inclusive. Engraçado, né? Acho que foi inspirado, deve ter sido. Eu não gosto da Juventus, mas do Primavera eu acho até aceitável. Ok. Cuiabá, feio pra caramba, tá? Mas é o clube do Mato Grosso que tá tendo o melhor desempenho ultimamente. E o Ferroviário de Mato Grosso. Mato Grosso do Sul a gente tem só 3 também. O principal que é o Operário, que é o melhor clube, que tem mais chance de ir um pouco longe, mas enfim. Temos também o Iviema, que parece clube praiano pelo logo. E o Pantanal, que parece ser bem moderno. Enfim, nosso queridíssimo Pantanal, né? Centro-Oeste, sinceramente aqui, talvez algum clube de Goiás tenha alguma chance de ir um pouquinho longe, talvez um Cuiabá, mas ainda assim, muito pouco provável, tá? Pouquíssimo provável, já vai ter estreia de alguns clubes do Centro-Oeste agora. Se não me engano, em Viema, o Gama já, contra o Monte Roraima. E pra fechar, região Norte. Região Norte que eu confesso que é de longe a região que eu menos conheço alguns clubes, tá? A gente vai ter aqui, por exemplo, no estado do Pará. Aqui, o estado de longe com mais clubes conhecidos. A gente tem o Remo, o Paysandu, que são os 2 maiores do Pará, os 2 maiores da região Norte também. O Tuna Luso, que vem ali em terceiro lugar, que também rivaliza com os demais do Pará, com certeza. O Bragantino, e confesso que o Bragantino tem um tubarão no louco, o Bragantino do Pará. O Águia de Marabá e o Castanhal, galera. O Castanhal, que também, menos que não tem a menor chance de longe. Tocantins, a gente tem o Tocantinópolis, capital, e o Araguaína. Gente, o maior campeão do Tocantins é o Palmas, que não tá aqui. Esse capital é o clube de Palmas, no caso. O Tocantinópolis vem tendo bons resultados ultimamente. E o Araguaína, bom, um boi.